Olá, estamos de volta com matemática para a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Aline? Com a aluna Aline. Vamos. E a professora Maria de Fátima Pacheco. Estou de acordo com o conteúdo programático do Colégio Militar. Veremos hoje números e operações, começando pelo sistema de numeração indo-arábico. O que é isso, indo-arábico? É um sistema numérico que utiliza 10 dígitos. Como assim 10 dígitos? 10 números, né? Então, o zero, vamos começar pelo zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ué, mas não tem 9. infinitamente, não? Não, porque aqui é o sistema numérico. Mas o 10, cadê? Né? O zero, ele vai preenchendo as casas depois. Esse sistema foi inventado na Índia e divulgado pelos árabes. Daí o nome indo-arábico. Tá? Indo, que quer dizer Índia, e arábico, que são os árabes que fizeram a divulgação numérica. Ficou alguma dúvida, Aline? Aqui se continua ou não? Continua. E por que você não botou então os 3 planos? Aqui é só para você ter uma ideia, porque no início eles descobriram a numeração. Então foram até 9. E se eu pegar o zero e trouxer para cá, ficará 90, né? E assim sucessivamente. Mas E por vai que você aumentando. não botou então os 3? Não precisa, porque são 10 dígitos, 10 números. Os 10 números irão formar novos números, tá? Números naturais. Que são números naturais? 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. São números Tem número que tá na cabeça. inteiros. São números inteiros e positivos. Pode ser negativo? Não sei, nunca aprendi. Números naturais? Nunca aprendeu? Números negativos não. Não, então são só os inteiros e os positivos do conjunto N, que tem como símbolo a letrinha N, que quer dizer conjunto natural, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinito, né? Agora, se eu utilizo a letrinha N, que é o símbolo dos conjuntos naturais, com um asterístico, eu tenho somente os números naturais diferentes de zero, positivos e não nulos. Porque se eu jogo o zero, eu estou anulando. Então, eu tenho um conjunto composto pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E não estou anulando, são naturais, não nulos, né? E a classe? Vamos dar a classe e ordens de número de um número natural. Eu tenho o número 642 milhões, 686 mil 485. e 485. Então eu tenho que 5, vamos começar sempre pela direita. E 5 é a casa das unidades. Então 5 unidades é igual a 5. Tem exercício pra gente fazer? 8 tem. 8 são 8 dezenas, que é igual a 80. E Aline, e 4?
centenas é igual a quanto? 400. E 6 unidades de milhar é igual a quanto? 6.000. E 8 dezenas... 80.000. Isso, 8 Aí, dezenas é 600 80.000. 2 milhões, Peraí. 40 milhões, né? 6 centenas de milhar é igual a 600.000. E 2 unidades de milhão Então, 2 é igual a milhões. 2 milhões. 2 milhões, 40 milhões. 4 dezenas de milhões é igual a 40 milhões. E 6 centenas de milhões, eu tenho 600 milhões. E as classes, como elas são classificadas? A primeira classe é a classe das unidades, que é exatamente essa primeira, né? A primeira. E a segunda é a classe dos milhares, tá? E a terceira, a classe dos milhões e assim sucessivamente. Bom, gravar Agora isso. vamos apagar aqui que eu darei continuidade. Então, a gente já volta. Voltamos com o quadro cheio. Bom, vamos dando continuidade ao nosso conteúdo programático. Temos número par. Quando é que é um número? Quando é que a gente consegue um número par? Gente, isso é fácil, né? Quando a gente consegue um número par, é quando eles são terminados por 2, 4, 6, 8. Esses são os números. Ou também quando eles possuem a metade, né? Na realidade, para você saber com exatidão qual é o número par, basta ele ser divisível por 2. Então, se eu tenho 2, e quando ele é dividido por 2 e não deixa resto, ele é um número par, tá? O 4 dividido por 2 é igual a 2. Deixa o resto? Não. O 6 dividido por 2 é igual a 3. Deixa resto? Também não. E o 8 dividido por 2 é igual a 4. Deixa o resto? Também não. Então, o 10 dividido por 2 é igual a 5. Deixa resto? Não. E assim sucessivamente. E o ímpar? O ímpar é quando não podem ser divididos por 2. Por quê? Todo número dividido por 2 deixa resto. E se ele deixa resto, por exemplo, se eu vou dividir aqui o 1 dividido por 2. Será que eu consigo dividir o 1 por 2? Não consigo. Sabe por quê? Para eu dividir o 1 por 2, eu terei que acrescentar um 0 e uma vírgula e botar um 5. Ele vai se transformar num 10, então ele vai virar 0,5. Ele é um número inteiro? Não. Ele é um número decimal. Então, e o 3 dividido por 2? Deixa resto? Deixa, dá 1,5. 1,5 é um número decimal, também não pode. Então, se o número que for dividido por 2, ele é par se ele não deixar resto. Se ele deixar resto, ele é ímpar, né? Mas, como disse a Aline, sabiamente, o número 2, 4, 6, 8, se a numeração terminar em 2, 4, 6 e 8, é par, né? Mas se terminar em 3, 5, 7 ou 9, é ímpar, porque com certeza deixará
resto. Para vocês gravarem, como eu acabei de falar, os números que terminam em 2, 4, 6, 8. Aí, será que vocês acharam que esse aqui é o par? O que sobrou é o quê, gente? Um ímpar, né? Então, tá bem fácil isso, né, gente? É coisa de neném. Número inteiro. Número inteiro é quando é formado por uma unidade. Sem um componente, o quê? Fracionário. Ele não pode ser fracionário. Por quê? Senão ele não será um número inteiro, ele será um número fracionário. Então, agora, independente dele ser positivo ou negativo, tá? Se eu pegar o -2, ele é um número inteiro? É, porque se eu dividir por 2, ele não vai deixar resto, entendeu? Então, -2, -1, 0, 2, 1, 3, são números inteiros, tá? E etc. O conjunto dos números inteiros são chamados, são representados, aqui não é chamado, né? Em matemática é representado, eles são representados pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros é igual a -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Vamos pegar os números fracionários. Aline, o que você acha dos números fracionários? Eu não sei, nunca aprendi. Então, veremos isso agora. Números fracionários são formados por parte, né? Por parte. Ele... Mas aqui não dá pra ver aqui embaixo. Ah, tá, peraí. Eles são formados por partes de uma unidade. Digamos, eu quero 1/3 de 20. Então, eu vou tirar um pedacinho, né? É a parte, né? São formados por partes que representam um todo, um ou mais partes do todo. Do todo, não é? De um todo. Então, nós temos 1/5. Se eu disser 1/5, 1/5 de 20, como é que vai ficar 1/5 de 20? Vamos pegar a metade de 20, que é 1/2, né? Não deixa de ser uma fração. Se você quiser a metade de 20, eu tenho meio de 20, que é 10, não é isso? E 1/5. Vamos lá, que eu já vou explicar. Daqui a 1 minutinho já estaremos de volta. Pra vocês é 1 segundo, mas pra gente demora assim, ó. Quer ver, ó? Vou fazer um puff e já vai aparecer, ó. Falei, né? Como era em 1 segundo. Rapidinho, né? Estamos de volta. Bom, nós chegamos nos números fracionários. E os números fracionários, ele nada mais, nada menos do que representam uma fração de uma ou de uma parte de um todo, né? Então, 1/5, 1/5, lê-se 1/5. Os números fracionários são meio ou metade, que é igual a 1/2. Terço, que é 1/3. Quarto, 1/4. Quinto, 1/5. Sexto, 1/6. Sétimo, 1/7. Oitavo, 1/8. Nono, 1/9. Esses conjuntos são representados pela letra Q. A letra Q é igual a 1/2, meio, 3/4, 5/5, etc. Tá? Vamos às operações com frações.
A segunda questão da prova, da prova de 2021, tá? Ela requer conhecimento de frações, tá? Então, por isso eu estou cumprindo o conteúdo programático, tá? Porque muitas das vezes a gente não lembra, passou, a gente aprendeu, etc e tal, mas como você não usa, quando você não utiliza aquela coisa diariamente ou com uma certa frequência, a tendência é você arquivar, né? Você não arquiva aquilo que você não quer, que você não usa diariamente. É igual um caderno, né? Foi do ano passado, mas eu já arquivei, coloquei lá no meu arquivo morto. Mas quando eu preciso consultar, eu vou lá e pego, não é isso? Então, a mesma coisa são as frações. Você não utiliza no dia a dia. Muito pouco, né? Então, soma e subtração de frações. Quando eu tenho uma fração meio mais 3/5, eu tenho o denominador diferente. Então, o que eu vou fazer? Para isso, eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum. Falamos sobre isso ontem, né? É o mínimo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou poder 2 e 5. 2 é dividido por 2? É. 5 é dividido por 2? Não. Você está dividindo esse? Esses dois, que são os denominadores. Mas aqui não é soma? Sim, é a soma. Mas a soma, quando você tem denominadores diferentes, você acha o mínimo múltiplo comum. Então, 5 dá para dividir? Não, vai dar por 5, né? Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 2, 10. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei esse 5 por 2, tá? Então, 10... Aqui seria 10 avos. 10 é o meu... É o meu MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Então, 10 dividido por 2 dá 10. 5. É, 5. Desculpa. 10 dividido por 5 dá 2. 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar por 1. Dá 5. Dá 5. E vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 3. Dá 6. Dá 6. Muito bem, Aline. Dá 12. E qual será o meu denominador? 6. O 10. 12. O 10, não é? Meu resultado não Ué, foi mas 10? 5 mais 6 é 11. Não, senhora. 5... Mais 6. Não, aqui o denominador. Denominador é o que fica embaixo. Então, mas você botou 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, que ela ficou com dúvida. Presta bem atenção, que essa é uma dúvida séria. E na hora da prova, não dá para tirar dúvida, né? Porque são 12 questões de matemática, mais 12 questões de português e mais uma de redação. Você tem que escrever no mínimo 15 linhas, menos de 30, né? Então, veja bem, presta bem atenção aqui. Essa parte de cima chama-se numerador. Numerador. Esta parte daqui de baixo chama-se denominador. Denominador menor Então, e numerador maior. Então, presta bem atenção, Aline. Então, eu multipliquei o meu numerador, né, que eu tirei o mínimo múltiplo comum, e o meu denominador passou a ser 10. Mas por que 10? 10 porque nós não tiramos aqui? Sim.
né? Mas você não fez algum bagulhinho aqui? Não, eu fiz. Agora que eu vou fazer isso que você está pensando. Ah, então 5. a resposta desses vai a soma e a resposta de baixo vai com o denominador. Isso aqui. Vamos lá, voltando. Tá dizendo? Então, 5 mais 6, 11. 11. Muito bem. 5 mais 6, 11. Sobre quem? Sobre 10. Então a resposta é Tá? Ah, mas eu posso fazer de outro jeito? Pode. como? Mas vamos ficar com esse, a menos que você queira. Eu vi porque- pessoas fazendo assim, olha. Peraí, só um minutinho. Olha, Lívia. elas pegavam eu isso posso- e somava. Isso, Eu posso e fazer aqui somava. também o tipo borboleta. Ó, que eu pego aqui, ó, venho linha reta, pego aqui. Reta, né, vó? Isso é Diagonal. É. Linha diagonal e eu multiplico. Quanto é que é? Ou, né? Vou botar um ou aqui. Quanto é que é 5 vezes 1? 5. Então, e eu venho aqui nessa diagonal também. Quanto é? Que é 2 vezes 3? Mais, né? 6. Eu tenho que respeitar o sinal. É. Mais 6. Sobre quem? Sobre 10. Mas de onde você tirou esse 10? Eu tirei o 10. Aí você mínimo multiplicou daqui, né, então? Então, 5 vezes 2, 10. Ah. Tá? Então, e também Então eu... você vai fazer de baixo pra ver se eu Então, aprendi? eu tenho que 5 mais 6, 11. 11. Sobre 10. 11 10 avos. Deu a mesma coisa? É o mesmo resultado? Sim. Sim. Então, Posso fazer tentar certo. agora essa? pode. Tá. Qual cor eu vou usar, né? Porque temos 1000 cores. Vou usar a azul. Eu vou fazer o esquema da borboleta que eu achei mais fácil. Então a gente vem aqui. 4 vezes 3 dá 12. Mais, respeitando o sinal. E agora 9 vezes 1 dá 9. Que é igual 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Igual a 21. E o sobre é 9 vezes 3 dá 27. Essa é a resposta. Muito bem. Dá para 27 simplificar? avos. Dá para simplificar? Como assim simplificar? Será que eu consigo reduzir essa... Sim, eu sei reduzir. Eu aprendi hoje na minha aula. Será que você consegue reduzir? Eu posso dividir 21 por quem? Por 2. Por 3. 3? É um ímpar. Ah, tá. Entendi. Tá? E eu posso dividir o 27 por 3? Posso. Posso fazer? Vai ser igual a quê? Continua aí. 21 dividido por 3 dá 7. Isso. E o denominador 3 dividido por 27 dividido por 3. dá... 27 dá 9. Isso. Resposta 7 7 nonos. nonos, tá? Também poderia fazer pelo MMC. Também tem. Tá? Então, vamos agora à subtração. Ai, mas isso daqui, cadê o denominador daqui, vó? Não tem? Oxe, como funciona isso? Pois é. Então, vamos à subtração. Subtração é a mesma coisa, só que aí tem que dividir para dar um número menor. Correto? Não tem que dividir. Ele é menos, ele é subtração. Não, sim, fazer aqui, aí divide. Ah, você pode fazer a borboleta, toma. Aí divide também, né? Não divide. Multiplica? Isso. Não tem que dar um número menor, se Não, é menos? continua aí, vai. Tá, 8 vezes 2, 16, menos, respeitando, 3 vezes 5 dá 15, aqui vai dar 5 mais 1. Não. E o denominador? Ah, é, o denominador. 3 vezes 2 dá 6. Isso. Aqui já sabemos que o denominador é 6.
Ó, 16 menos 15 dá 1. Claro, que resposta, né? Isso, Óbvio. muito bem, né? Meus parabéns. Agora faça a próxima. Não, Próxima eu não vou conseguir fazer não, porque eu acho que não tem denominador, né? eu tenho uma fração com um número inteiro, né? Menos 14 5/8. Então, mas eu sei que aqui, né? Eu sei que aqui o 3 está sobre 1. Por que né? não? Porque não tem ninguém, Aí então tem que eu botar dei um um sim número. para ele. Então, se supor, Agora tem o você 5. pode fazer aí na pode borboleta. botar 1, né? Toma, passa na borboleta. Supor também, se o 5 não tiver, eu posso botar 1 embaixo também, né? Se tiver assim, tá? Não, sim, mas supor, o número 5 tá substituindo o 3, aí serve 1 também botar, né? Isso. Com qualquer número. Ah, entendi. Ó, vamos lá. 5 vezes 3 dá 15. Isso. Respeitando aqui, calma. Aline, cuidado com o teu número 5. Senão Eles descontam, tá? Deixa eu apagar aqui. Desculpa, gente, me perdoe. É porque eu não sou muito craque, entendeu? Faça um número 5 bonito. Adequado. Isso, adequado. Melhorou? Isso, tá ótimo. Menos. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Isso. 14 vezes 1, claro que é 14, né, gente? Oxi. O denominador 5 é 5. Então a gente vai botar aqui o 5. 14 menos 15 dá 1. 1/5. Muito Consegui! bem. Vocês gostaram da aula de hoje? Se gostaram, deixa o seu like Vai. e se inscreve aqui no canal pra vocês aprenderem mais, né, gente? É sempre bom aprender. Então, tchau! Então, olha só, veja bem. Esse é o método que ela gostou, que é o borboleta. Mas existe também esse de tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mas eu vou, Tá? as pessoas preferem mais fácil, né? Isso, lógico, é mais rápido de fazer, né? Então vá com a Aline, porque a Aline, ó. Inteligente. Então até amanhã, tchau.